Bem-vindos ao Santo André na Lupa, um programa que percorre os territórios da cidade para mostrar os mais diversos fazedores de cultura de cada região. O Cristiane é região pulsante da cultura, das tradições periféricas, mas aonde também se encontra personagens que fazem parte da miríade cultural de Santo André. Foi aqui que a equipe Santo André na Lupa entrevistou descendentes do cacique Tibiriçá, nome importante para a formação da cidade. Trocamos uma ideia com Patrícia Gimin, poeta e slimer de renome internacional. Também batemos um papo com Gilberto Pascoal, que com a experiência que obteve na Itália, fundou o Balaio d'Arte Produções. Você sabia que aqui no Jardim Cristiane mora um dos maiores nomes de poesias faladas do país? Pois é aqui nessa casa que mora Patrícia Gimin, uma poeta que participa dos slams e tem até mesmo um prêmio internacional no seu currículo. Eu trabalho com produção cultural, tenho formação em gestão pública, letras, agora estou estudando na Escola Livre de Cinema e Vídeo aqui em Santo André, né? Vocês conhecem. Sou escritora, sou poeta, romancista, roteirista. Estou me aventurando aí no audiovisual, no cinema. Moro aqui em Santo André há 3 anos, quase 3 anos. Sou da Bahia, sou baiana. Então, trabalho com cultura há pouco mais de 8 anos. Patrícia, você pode falar um pouco pra gente sobre o que é o slam e como você se interessou por esse estilo de campeonato de poesia? O slam é um campeonato de poesia falada que existe no Brasil há 15 anos. Esse ano, debutou, fez 15 anos esse ano. E nasceu em Chicago por um cara chamado Max Kelly Smith e veio aqui pro Brasil em 2008, eu acho. Mas cresceu, saiu pras ruas a partir do João da Guilhermina, que é um dos maiores slams do Brasil, um dos slams mais respeitados. Acontece na estação Guilhermina Esperança. Eu me interessei no slam. Depois eu morei no Rio de Janeiro durante 4 anos. Voltei, tinha parado de escrever, reativei minha relação com a escrita. E aí alguns amigos que participavam do slam começaram a me incentivar. Então, depois que eu saí, que eu tomei coragem, que eu saí da igreja, aí eu tive coragem de ir primeiro no sarau e fiquei 1 ano ainda no sarau. E só depois eu fui pro slam, pessoal, por muito incentivo, assim, do Rafa. O Rafael Carnevale é um cara que ele tem um sarau em São Miguel Paulista já há 10 anos, chamado MAP. Movimento Aliança da Praça. Ele falou, Paty, você precisa ir. E aí eu tomei coragem e fui. Primeira vez que eu batalhei, eu ganhei o slam. Foi inclusive no João da Guilhermina, uma edição, na Casa das Rosas. E aí é isso, assim, comecei desde então. Eu não parei mais e tô aí até hoje. Você falou que tem slam em várias partes do mundo e provavelmente eles devem trabalhar com várias temáticas diferentes. Qual você diria que é a temática mais recorrente do slam no Brasil? A temática mais recorrente no slam aqui no nosso país é o racismo, porque diversas pessoas pretas começaram a frequentar no Brasil. No início não tinha isso que acontecia. Quem trouxe o slam para o Brasil foi o Núcleo Bartolomeu, né? Então, e era o pessoal do teatro que participava, geralmente uma massa branca. Mas quando o slam saiu para as ruas, começou a falar muito sobre racismo e sobre feminismo, sabe? Então fala-se muito, obviamente fala-se sobre política do modo geral, mas a temática que é muito recorrente no slam é o racismo. Você pode falar um pouco sobre como o bairro, como o Santo André no geral influencia na sua poesia? A poesia que eu faço hoje, isso tem um grande peso, tem uma grande influência pelos grandes artistas que tem aqui. Então quando eu falo, eu não estou falando só por mim. Porque eu também sinto que quando eu subo num pódio sozinha. Então, eu carrego todas as bandeiras que eu defendo, todos os artistas que me acompanham e que seguem meu trabalho, que a gente troca e que a gente troca afeto, que a gente divide vivências, sabe? Então, a grande influência de Santo André, que Santo André trouxe para mim, é um lugar que é diferente. É diferente de todos os lugares que eu já passei, porque aqui é um celeiro muito forte de artistas.
Então, os artistas, eles são incrivelmente incríveis, assim. Patrícia, você quer deixar algum recado final para nossa audiência? Falar alguma coisa? O artista, ele é grande pela arte que ele faz, ele só não é reconhecido, ele só não é visto. Aqui, por ser um lugar, um celeiro de grandes artistas, eu reconheço os artistas de Santo André. Santo André é um lugar que precisa entender que seus artistas são tão bons quanto quem está fora dela. Que seus cineastas são tão bons quanto os grandes cineastas que estão lá em São Paulo, sabe? Então, que seus músicos, que seus educadores, que seus atores, eles são grandes, eles precisam serem vistos, eles são grandes, eles só não são vistos. Essa é a grande diferença. Então, valorizem, quer valorizar a arte independente, quer valorizar a arte periférica, quer valorizar o artista independente, parem de achar que artista vive de ajuda de custo. Parem de achar que o artista ele vai se adequar porque ele não é conhecido. Nós somos grandes, nós só não somos vistos. Então é importante vocês entenderem isso. Quero agradecer a oportunidade. Quero deixar também, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é @poeta_patriciagemin. Acompanhe meu trabalho. E é isso. Eu acho que A gente que agradece aí pela fala, pela hospitalidade. Obrigado por ter recebido a gente e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o convite. Voa preta, cê não é mais casulo, cê é borboleta. Passei a vida inteira vivendo minhas verdades, sempre tive RG, só não tinha identidade. Me olhava no espelho e tinha vergonha de mim mesma. Me disseram que eu era tudo. Morena, mulata, eu só não sabia que era preta, agora você aceita. Depois de tanto negar a minha história, eu me descobri. Eu não tô aqui pra ser tua Barbie porque nasci. Fiz a Bayomi. Já sofri calada as suas humilhações. Hoje, em silêncio, não mais sofro. Você só vai ter minha cabeça baixa se conseguir arrancar ela de cima do meu pescoço. Eu sou intrepidez de Reuet Tubman. Sua mulher preta, gorda, lésbica e nordestina que você não reconhece a luta e insulta, mas eu tô aqui e não preciso ser igual a você para resistir. No teu ouvido eu sou o garfo, a rainha do prato, eu sou a mina que você tentou fazer de capacho, mas não conseguiu. Tu viu que mina preta não é bagunça? Assume teu lugar de privilégio e escuta. Eu sou aquela neguinha que meteu fogo e te deixou passando mal quando você planejou estuprar como um senhorzinho fazendo um canavial. Eu sou o silêncio quebrado, sou a mosca no teu prato e esse você vai ser obrigado a pagar. Eu sou a praga, o feitiço, que as bruxas, antes de serem queimadas, lançaram sobre ti. Eu sou aquela que você sempre silenciou, mas hoje, querendo ou não, vai ter que ouvir. Eu sou aquela que quando você escreve uma história pra mim, eu vou e apago, eu sou a princesa. Que se depender do meu beijo, você continua sendo o sapo. Eu sei bem que depois de tudo isso você vai achar que entrou pra minha lista negra. Mas fique tranquilo e acredite que na minha lista negra só entra quem é VIP. E esse não é o teu caso. Nós resistimos, irmão, à açoite. Nós resistimos à escravidão. Eu sei, são anos de esquecimento. Nós resistimos bravamente, irmão. Nós resistimos à mão do feitor. Nós resistimos toda humilhação. Nossa beleza sempre renegada, subjugada à miscigenação. Mas agora nunca mais. Olá, meu nome é Marlene Aguiar Rubio. Sou formada em Letras, Pedagogia e pós-graduada em Neurociências Clínica, Neuropsicopedagogia Clínica e Psicomotricidade. A minha trajetória começou meio que por acaso. Entrei no mundo da educação por meio da minha filha. Ela sabia do meu desejo de fazer faculdade. Quando ela terminou a faculdade dela de Ciências Contábeis, um dia ela chegou e falou: mãe, matriculei você na faculdade de Letras. Eu falei: nossa, não é possível. Ela: sim, você serve para ser professora, você tem o dom, mãe. E aí fui, criei coragem e fui. Terminei o curso, fui graduada, graças a Deus, diplomada, já segui
com a primeira pós, que foi Neuropsicopedagogia Clínica e Educação Especial Inclusiva, e aí eu não parei mais, aí veio Neurociências, Psicomotricidade, Libras e outras. Atualmente eu estou cursando outra graduação, que é Psicanálise, e também uma pós em Terapia Cognitivo-Comportamental na criança e no adolescente. Em meio a isso, também eu entrei no mundo da escrita. Comecei a participar de um grupo de escritores, que eram vários, de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Mauá, e a gente se reunia e escrevíamos contos, um ia para o outro, e assim a gente foi adquirindo o hábito de escrever e ler. E aí eu participei de 3 antologias, com 3 contos. Então tem 3 contos publicados pela mesma editora, que é a editora Verli Delas. Então, 2 contos são 2 contos de suspense, e o último conto eu escrevi durante a pandemia. É um conto muito engraçado que se chama O Espirro. Ele é real porque em uma madrugada a minha gata Sofia Loren espirrou e eu fiquei com medo. Porque eu pensei, nossa, e se ela está com Covid, vai pegar em mim? Eu estava meio que neurótica por causa da pandemia. Me levantei de madrugada e fui correndo tomar banho. E aí fui dar banho na Sofia Loren, com medo de pegar, né, a Covid. Mas foi uma neura. E dessa realidade nasceu esse conto que é muito engraçado. Quem tiver interessado em comprar os livros, são os 3 pela Verli Delas, editora Verli Delas. E é isso aí, gente. É um pouco da minha trajetória, como comecei como professora e continuo como neuropsicopedagoga, neurocientista e psicomotricista. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz. E é aqui no Jardim Cristiane que moram os irmãos José Roberto e Ariovaldo, que são filhos de Emília Correia, neta do cacique Tibiriçá. Hoje a gente vai ouvir um pouco da história dessa família que foi levantada por Silvia, a sobrinha dos irmãos. Tchê, Silvia Guaianá Muiramome, em Andé Vaeté, São Paulo. Silvia, a sua avó era neta do cacique Tibiriçá, certo? Que foi uma figura muito importante para a fundação de Santo André. Você pode falar um pouco sobre isso? Há 4 anos atrás eu comecei essa pesquisa e a chave de memória ancestral que ela deixou para a gente foi que as terras das gentes dela, das nossas gentes, foi dividida em 2 pela ferrovia São Paulo Highway, que foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo. E a partir dessa chave de memória ancestral eu comecei a buscar quem eram os indígenas no território e cheguei até a minha avó é a 14ª neta de Tibiriçá e eu sou a 15ª neta. E aí eu reivindiquei esse pertencimento étnico. E como que a tradição indígena continua viva na sua família? A festa junina, por exemplo, que hoje todo mundo comemora, é a comemoração do Ano Novo Indígena. Né? Entre o dia 5 e 10 de junho nasce no céu o Helíaco das Pleiades, que é uma constelação de estrelas que aparece no céu uma vez por ano só. E todo o território nacional, os povos indígenas entendem como o início de um novo ciclo. Aqui em São Paulo, nessa data, também tem a safra do milho crioulo. A safra do milho crioulo acontece em junho, por isso que as comemorações do Ano Novo Indígena tinham comidas típicas à base de milho, o auati, porque era a nossa safra. Chega novembro, é o batizado das crianças. Por quê? Porque é o momento onde se planta novamente as sementes do milho. E aí a gente faz o batizado das crianças. Outro costume que ela tinha é o benzimento. O meu filho com 1 ano e 2 meses, eu trouxe aqui para cortar o medo de andar. Então eu caminhava com ele e minha avó perguntava, com esse machado eu corto medo de quê? E eu respondia, medo de andar. Então é um costume indígena fazer o benzimento. Outro costume que ela tinha é fumar o petinguá,
6 horas da tarde, pontualmente, ela se escondia na cozinha e acendia o cachimbo. E exatamente nesse momento é que, por exemplo, os Guarani-Ambiá, eles se recolhem na casa de rezo e fazem as suas rezas para Nhanderu e para Tupã, com o cachimbo sagrado, né? Que o tabaco sempre foi um processo de cura e ela fazia isso, mas a gente não sabia que se referia a esse tipo de costume. Em que ano que vocês vieram para cá, para o Jardim? 1969. Eu tinha 25 anos. E a família inteira veio para cá? Veio tudo junto. E eram quantos irmãos? 5 irmãos. 5 irmãos? 2 mulheres, 3 homens. E a mãe de vocês tinha quantos anos quando vieram? Veio para cá, ela tinha 50 anos, 1969. Ela faleceu em 1999, com 89 anos. Ela ia fazer 90. E até essa idade ela cozinhava, ela ainda Cozinhava, mantinha as ela tradições dela. fazia tudo. Tudo. Ela cultivava o terreno aí, na época tinha 5 pés de abacateiro, dava abacate, e ela tirava tudo da terra. Tem o pé de pitanga aí, que está dando pitanga, tem o pé de louro ali onde você estava sentado, do lado é o pé de louro, tem o pé de boldo. Eu nasci em 1947, 31 de agosto. E nós era tudo criança. E meu pai plantava, ele fazia... minha mãe contava os milhos, separava os milhos melhores, os feijões melhores, ele plantava e ele abria a cova. Eu ia pondo 3 de milho, 3 de feijão e 3 raízes de mandioca e nascia tudo junto. E abóbora. Quando eu nascia, ele colhia abóbora, alface, repolho, morango, que elas iam pegar lá no quintal. Era menininha. Então, aí em 69 teve uma treta muito pesada financeira e as irmãs do meu pai falaram que não era do meu pai, nós temamos que era do meu pai e minha tia. Mas já ia passar a escritura, não passou, foi a briga. E o pai dela foi o representante de tudo. Ele era a árvore de tudo. Tinha o meu pai e minha mãe, mas ele entrou na família como se fosse um segundo tutor. Ele sabia de tudo que passava com a gente no Maitá, só que ele... Mas não se dava por divergência de criação. A nós era criada perto da mãe. E a minha mãe, eles nem sabem que a minha mãe era filha de Índia. A outra parte prima. Silvia, depois de muita pesquisa, vocês descobriram que fazem parte do grupo Guaianá-Muiramomi. Como foi esse processo? Hoje, Santo André é o quinto município no estado de São Paulo em número de população indígena. 630 pelo último censo. E aí existem vários povos, várias etnias, mas nativos do território são os Guaianá e os Muiramomi. Por quê? Porque existem relatos das primeiras colonizadores que chegaram aqui e tiveram contato com Tibiriçá e com o clã dos Muiramomi. Então, a partir desse reconhecimento histórico de tradição familiar oral e de sentimento de pertença, a gente consegue se declarar Guaianá por parte de Tibiriçá e Piquerobi e Muiramomi, que são os clãs que desciam da Conceição de Guarulhos, que faziam toda essa parte do Vale do Ribeira. Silvia, obrigado pelo seu tempo, pela sua hospitalidade, por essa aula de história, sobre a história indígena que a gente teve. A história indígena do nosso território em Santo André, ela faz parte da raiz ancestral da nossa sociedade. E uma árvore só cresce forte se a sua raiz é bem cuidada. Aueté. Vicente de Paulo, agente cultural da cidade de Santo André, São Paulo. Sou do interior do Pernambuco, lá da cidadezinha do interior do Pernambuco, que só gostava sempre da cultura nordestina, de moeda, de viola, né, moda de viola, violeiros cantando, tocando, fazendo repente ao vivo. E eu sempre gostei da área cultural. Aí eu vim para Santo André em 1974, e quando eu cheguei aqui também eu comecei a participar da cultura local aqui. Depois me convidaram, a Secretaria de Cultura de Santo André me convidou para me trabalhar na área cultural, na Secretaria de Cultura de Santo André. E de lá para cá veio toda essa trajetória cultural, aqui no Jardim Cristiano, Jardim Estela, Jardim Oriental, aqui na região de Santo André, São Paulo.
E eu faço também, já fiz bastante shows. Eu não sou músico, eu faço só a área cultural de promover os shows, eventos, na área também de pessoas da terceira idade, como bailes que tem aqui em Santo André, tem no Vassolé, tem no Icaraí, antes do Icaraí, e o Tênis Clube de Santo André. Então participo dessa cultura sempre na música popular brasileira, sempre MPB. Já fiz vários projetos culturais, fiz o projeto Força Viva, que também é ligado também às pessoas de terceira idade, que foi a nível nacional esse projeto. E fiz também um projeto do PROAC aqui do estado de São Paulo também. Como eu gosto da cultura, eu estou aqui trabalhando sempre na cultura, nunca vou deixar de levar a cultura para o povo, as pessoas que mais precisam de cultura, que são carentes de cultura, de educação. E só a cultura é que pode levar a civilização do povo. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Estou aqui no Jardim Cristiano, em Santo André, São Paulo. Estou participando desse projeto, que é muito importante para o município de Santo André e para o Brasil. Muito obrigado. Sendo um artista completo, Beto Pascoal é músico, ator, produtor cultural e idealizador da produtora Balaio d'Arte. Então, meu nome social é Gilberto Pascoal de Paula, mas eu sou conhecido como Beto Pascoal, meu nome é artístico, né? E eu tô aqui em Santo André, nós já tivemos um grupo chamado Fruto da Terra, que viemos para cá logo em 73 e depois montamos o Fruto da Terra. Nós trabalhamos com o Fruto da Terra até por volta de 2000 e de lá para cá eu resolvi trabalhar com crianças, que sempre foi o meu sonho. Eu tinha 14 anos e sonhava com meu filho e eu resolvi trabalhar com criança, e para fazer isso eu tive essa ideia quando eu estava na Itália. E eu vi o pessoal, como é tratado a criança lá no sistema educacional. Então, desde muito criança, eles trabalham muito em cima da música. E eu estava com a Lúcia, minha esposa, eu falei, eu vou lá quando eu voltar para o Brasil, já sei o que eu vou fazer. Foi quando eu montei a minha empresa que chama Balaio d'Arte. E da Balaio d'Arte eu criei o Mundo Imaginário, que é o nosso espetáculo carro-chefe da companhia. O Mundo Imaginário é um espetáculo assim que ele é lúdico, mas ao mesmo tempo ele é muito educativo, porque baseado no quintal da minha casa, eu lembrei da minha mãe e o que a minha mãe falava: você tem que cuidar desde a formiguinha até o planeta inteirinho, você tem que cuidar. Como você realmente decidiu que ia se dedicar às artes? A sacada do meu pai e da minha mãe, que desde criança eles viram que nós não podíamos ficar em Minas Gerais, onde a gente morava, porque lá não tinha campo para a gente desenvolver esse lado artístico da gente. Então foi quando nós viemos para o estado de São Paulo, e mais precisamente aqui para Santo André. E estudamos na Fundação das Artes, todos nós, e eu sou irmão do João Cristal, que hoje maestro, né, João Cristal, que é um dos arranjadores aqui da Orquestra Sinfônica de Santo André, da Jazz Sinfônica. Então todo mundo partiu para esse lado, e eu, na verdade, eu sou meio ovelha negra da turma, porque todos eles são músicos. Eu sou músico também, mas meu lado teatral ficou muito forte, e é o que eu faço hoje. Então eu procuro criar peças peças teatrais para crianças. Beto, você comentou que ficou uma temporada na Itália. Você pode falar pra gente um pouco de como foi essa experiência? O meu filho, eu estava falando, ele trabalhou no SESC muito tempo, aí ele falou: pai, eu vou para a Itália, eu vou estudar. E foi estudar, e foi morar em Milão. Aí eu e a minha esposa falamos: opa, é a nossa casa agora, aqui em Santo André e na Itália, né? Cara, quando eu começo a mostrar as coisas do Brasil, eles falam: cara, mas esse é o maior país do mundo. Eu falo: você entende?
Então essa experiência da gente viver lá fora é maravilhoso de você chegar aqui e falar, puxa, esse país tem jeito. Aqui é uma mistura de tudo. Aquilo que eu estava te falando, eu sou o resultado de 2 avós portuguesas, um avô índio e um avô filho de escravo. Então nós somos uma síntese, o Brasil é uma síntese de tudo isso. Às vezes eu brinco com meu filho, a gente traz algumas coisas de lá, por exemplo, alguma bebidinha, alguma coisa. Aí eu falo, poxa, é muito bom sim, filho. Mas ó, uma caipirinha, um negócio brasileiro, cara, não tem, sabe? E eles quando provam, eles falam, cara, mas que coisa maravilhosa, você entende? Então isso daqui, cara, esse país é um mundo, sabe? O Brasil é um mundo, cara. Beto, obrigado por receber a gente, pelo seu tempo. Eu que agradeço a presença de vocês. E parabéns aí por toda a produção cultural e artística que você vem realizando até hoje. Obrigado, puxa, eu fico lisonjeado com vocês aqui. Eu só não tenho um pãozinho de queijo para deixar para vocês hoje, que não deu tempo de eu sair. Mas um suquinho, uma coisa assim, rola. Acorda, minhoca do minhoca, acorda que o dia vai nascer. É hora de muito trabalho, o planeta Terra precisa de você. Chega com nós, aí. Escrevi minhas primeiras rimas na Senador Flacker, junto com o Mano Reniga, enquanto o cabo lava os trampos. Malditos coronéis escravizavam meio aos flancos. Era uma tarde de quinta e nós só querendo assaltar um banco. Jogar pra quebra e fugir pra Cuba. Fazer umas aulas de piano, era só mais uma rota de fuga. Mas nossa coroa nunca nos quis carregando um cano. Essa era a primeira vez que o hip hop tava me salvando. Em Santo André, viva a rua!